Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula de física e o assunto vai ser quantidade de movimento. Antes de mais nada, eu queria começar falando sobre essa expressão, que esse termo, né, quantidade de movimento, ele é utilizado nos livros de ensino médio. Inclusive, é um termo que foi utilizado por Isaac Newton no livro dele, mas que hoje em dia nós físicos e nos livros de ensino superior utilizamos o termo momento linear ou apenas momento. Então, se eu falar de momento ou quantidade de movimento, eu estou falando da mesma coisa, ok? Então, vamos aqui ver o que é a tal da quantidade de movimento ou do momento. Então, a quantidade de movimento, que eu vou representar por essa letra Q aqui, também poderia usar P minúsculo, é bastante usado também, mas aqui eu escolhi usar Q, de quantidade. Tá? Então vocês podem ver que é uma grandeza vetorial, né? Tem uma setinha aqui em cima, e é calculada pelo produto entre a massa de um corpo e a sua velocidade. Então, repara aqui que eu estou multiplicando um escalar, que é a massa, por um vetor, que é a velocidade. Isso vai me dar como resultado um outro vetor na mesma direção da velocidade. Ok? Então, a quantidade de movimento tem sempre a mesma direção que a velocidade do corpo. Tudo bem? E por essa fórmula a gente percebe o seguinte, que quando um corpo tem velocidade, ele tem quantidade de movimento. Mas se um corpo está em repouso, se sua velocidade é zero, a quantidade de movimento é zero. Outra coisa que é importante falar é que, assim como a velocidade depende de um referencial, quando eu calculo a quantidade de movimento, eu também tenho que calcular baseado em algum referencial. E o que é mais interessante sobre a quantidade de movimento, ou o momento? É que o momento total de um sistema fechado se conserva. Então, a soma do momento de todos os corpos, num sistema que não está sujeito à ação de forças externas, continua igual com o passar do tempo. E por que isso é interessante? Porque tem situações, como as colisões, por exemplo, quando um corpo bate no outro, que a energia não se conserva. Então a gente não pode usar aquelas leis de conservação de energia que a gente viu lá na outra aula. Mas o momento conserva. Então eu posso usar a lei de conservação do momento para estudar essas colisões. Então vocês estão vendo que eu escrevi aqui, ó, conservação do momento, Q0, que é o Q inicial, igual QF, que é o Q final. Isso num sistema fechado que não está sob ação de forças externas. E o que é importante aqui da conservação do momento? Quando a gente viu a conservação da energia, a energia era um escalar. Então bastava conservar um número e pronto. A quantidade de movimento, ela é um vetor. Então não basta conservar só um módulo. Eu tenho que conservar a direção e sentido. Então, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido que eu tinha lá no começo, eu tenho que ter lá no final. Então, vamos ver um exemplo que demonstra esse conceito. Essa aqui é uma questão que costuma cair bastante em prova-teste. Então, eles dizem para você que você tem uma bomba e essa bomba está inicialmente em repouso. Se ela está em repouso, a velocidade inicial dela é zero. Então, a quantidade de movimento inicial também vai ser zero. E daqui a pouco a bomba explode.
Quando a bomba explode, ela explode sozinha, ela não está sob a ação de nenhuma força externa. Então a quantidade de movimento vai conservar. Então, se no início a quantidade de movimento dela era zero, depois que ela explode, a quantidade de movimento também tem que ser zero. Daí o problema fala para você que essa bomba explodiu em 3 pedaços. Um pedaço foi aqui verticalmente para cima, que é esse vetor vermelho. Outro pedaço foi horizontalmente para a direita, que é o vetor azul. E aí ele te pergunta, para onde foi o terceiro pedaço? E aí ele dá o desenho lá nas alternativas. Bom, se a quantidade de movimento final tem que ser zero, a soma desses vetores tem que dar zero. Então vamos ver o que nós temos aqui até agora. Eu vou pegar esse vetor, juntar com esse, apagar essas coisas aqui. Então, se eu somar o vetor Q1 com o vetor Q2, eu vou obter um vetor resultante aqui, ó, Q1 mais Q2. Então, esse vetor vermelho e vetor azul, eles equivalem a esse vetor roxo. Então, o terceiro pedaço, ele tem que estar indo numa direção que cancele esse vetor roxo. Então, meu terceiro pedaço ele vai ter que estar indo aqui, ó. Ele vai ter que fazer isso. Então, ele tem que ficar na mesma direção que o outro, que eu já tinha, que era a soma daqueles dois, mas no sentido oposto para cancelar ele e daí dar zero meu resultado. Então, vocês vão marcar a resposta que tem o vetor desenhado aqui nessa direção e nesse sentido. Vamos ver agora outro exemplo que cai bastante nas provas, que é quando ele pergunta uma velocidade de recuo. Então vamos ler esse problema aqui. Um canhão de massa 600 kg, inicialmente em repouso, dispara horizontalmente um projétil de massa 3 kg com uma velocidade de 400 metros por segundo. Calcule a velocidade de recuo do canhão. Então aqui do lado esquerdo está representado a situação inicial, que é antes do disparo. Então o canhão está parado, a bola está parada dentro dele. Não tem velocidade, nem a bola, nem o canhão. Então a quantidade de movimento inicial é zero. Como ela se conserva, porque não tem forças externas, né? Vai ser só o canhão fazendo força na bola, a bola fazendo força no canhão, a quantidade de movimento vai se conservar, então a quantidade de movimento final tem que ser zero também. Está escrito aqui. Só que aqui no final, você vai ter as velocidades individuais de cada um. O projétil vai ter esse VP aqui para o lado direito, e aí o canhão vai recuar com esse VC aqui para o lado esquerdo. Então vamos equacionar isso daqui. Ó. Lembra que QF tem que ser igual a zero. Então o que eu vou escrever? Quantidade de movimento final igual a zero. Quantidade de movimento final é a soma das quantidades de movimento do canhão e do projétil. Então aqui está do canhão, que é a massa vezes a velocidade dele, mais a do projétil, que é a massa mais a velocidade dele, tem que dar zero, porque conservou desde o começo. Massa do canhão 600, velocidade do canhão de recuo não sei. Massa do projétil 3 kg, velocidade do projétil 400. Essa conta aqui, 3 vezes 400 vai dar 1.200. Passo para o outro lado, fica negativo. Depois eu passo 600 aqui dividindo. Velocidade de recuo do canhão vai ser menos 2 metros por segundo. Por que menos? Por que apareceu esse sinal de menos? Isso indica que ela está
numa direção contrária ao VP. Que é o VP eu coloquei aqui 400 positivo. Então eu assumi que o que está para esse lado direito é positivo. Então tudo que tiver para o lado esquerdo vai dar negativo. Então esse menos aqui está indicando que ela está para o outro lado. A bola do canhão foi para um lado e o canhão foi para o outro, recuando com 2 metros por segundo de módulo. Agora eu quero ver com vocês outra fórmula aqui, que é a fórmula do impulso. O impulso ocorre quando a quantidade de movimento não conserva, quando eu tenho uma força externa agindo sobre o meu sistema. Então vocês lembram lá das leis de Newton que uma força resultante ela provoca uma aceleração num corpo, ou seja, ela modifica a velocidade. Se modifica a velocidade, está modificando a quantidade de movimento. Então, o impulso de uma força ele é igual à variação da quantidade de movimento que ele provoca, que é esse ΔQ. Ou, outra forma de calcular o impulso é fazer o produto da força média que eu estou aplicando sobre o corpo com o intervalo de tempo que essa força ficou sendo aplicada ali naquele corpo. Vamos ver um exemplo disso. Então, como eu estava falando lá do canhão no exemplo anterior, é sempre importante vocês definirem os sinais. Sempre escolher um lado para ser positivo e um lado para ser negativo. Então aqui eu estou fazendo isso com essa setinha azul. Ó. Eu estou mostrando que para o lado direito, todos os vetores que estiverem para o lado direito eu vou colocar como positivo nas minhas fórmulas. Todos os vetores que estiverem para o lado esquerdo eu vou colocar como negativos. Então é muito importante começar a criar esse hábito de orientar seu eixo antes de começar a fazer um problema de mecânica, né, principalmente. Então, vamos supor que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma bola que foi chutada contra uma parede. Ela vai em direção à parede com velocidade de 10 metros por segundo. Ela bate na parede e volta com velocidade também de 10 metros por segundo. E aí eu te pergunto, qual que foi o impulso exercido pela parede sobre a bola? Vocês podem pensar. O impulso não é a variação da quantidade de movimento? A quantidade de movimento não depende da velocidade? Se no começo ele estava com 10 e no final ele terminou com 10, não teve variação da quantidade de movimento, então o impulso é zero. Mas isso estaria errado. Não pode pensar assim. Porque essa velocidade aqui de cima não é igual a essa aqui de baixo. Na verdade não devia ter zero aqui, né? Vou apagar esse zero. Deixa eu só ver. Essa velocidade aqui de cima não é igual a de baixo. Porque a velocidade é um vetor. Ela não é só um número. Então, enquanto aqui eu tenho um vetor para a esquerda, aqui eu tenho um vetor para a direita. Então, são coisas diferentes. Seguindo essa notação aqui que eu escolhi, ó, de negativo para a esquerda e positivo para a direita, essa velocidade aqui, a primeira, vai ser de menos 10 metros por segundo, quando eu for escrever nas minhas fórmulas. E essa aqui, essa velocidade final, ela está para a direita. Então, ela vai ser mais 10 metros por segundo quando eu escrever na fórmula. Então, vamos escrever aqui. Impulso é a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento da bola no final, menos a quantidade de movimento da bola no começo. Posso colocar o M em evidência aqui, né, porque a massa não mudou. Mas também não precisa, se não quiser. Então, aqui agora que vai ser importante os sinais. Ó. São 10 de velocidade final, 10 positivo, menos, que já estava aqui na fórmula, menos 10,
que a velocidade inicial está para a esquerda, então ela é negativa. Menos com menos vai dar mais, essa conta aqui vai dar 20. O impulso vai ser 20, e aí você multiplica pela massa. Depende da massa que ele te der no problema. Ok? Então repara que se eu simplesmente colocasse 10 e 10, sem me preocupar com o sinal, ó, ia ficar 10 menos 10 e ia dar 0 o impulso. O que não é verdade. Ok? Outra questão de impulso que costuma aparecer é quando ele pergunta a força média aplicada sobre um corpo. Então vamos ler esse daqui. Em uma cobrança de falta, um jogador chuta a bola com velocidade de 90 km por hora. Sabendo que a bola fica em contato com o pé do jogador por 0,05 segundos, calcule a força média exercida pelo jogador sobre a bola. Adote massa da bola igual a 400 gramas. Primeira coisa, eu vou converter esses 90 km por hora para metros por segundo. Fiz aqui no cantinho, deu 25 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade final da bola após sair do contato com o pé do jogador. Então vou utilizar a fórmula aqui do impulso. O impulso ele é a variação da quantidade de movimento ou a força média vezes o tempo que ela foi aplicada. Certo? Então aqui substituindo variação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial vai ser 0, porque foi uma cobrança de falta. Na cobrança de falta, a bola começa parada. Então a velocidade inicial da bola é 0, esse negócio aqui vai dar 0. Vai sobrar só esse aqui, quantidade de movimento final. Então, substituindo os valores, a massa da bola 0,4 kg, velocidade final 25 metros por segundo, igual a força média vezes 0,05 segundos, que é o tempo que a força foi aplicada. Continuando aqui, essa conta aqui vai dar 10 kg/metro por segundo. Aí eu passo esses 0,05 segundos aqui dividindo. A hora que eu passar esse segundo dividindo, ó, vai ficar quilograma/metro por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que Newton. Então já coloco aqui em Newton. 10 por 0,05 é igual a 200 newtons. Então essa é a força média que o jogador aplicou sobre a bola. Eu espero que vocês não se confundam aqui. Por ter colocado as unidades de medida aqui já no problema, tá? Não precisa fazer isso. Vocês podem só colocar 0,4 vezes 25, 0,05, fazer as contas e depois botar o newton só no finalzinho, tá? Eu às vezes gosto de colocar as unidades já conforme eu vou fazendo as contas para já ir visualizando como é que vai ficar, mas não precisa, tá? Então agora vamos falar um pouquinho de colisões. Colisão, como o nome já diz, é quando um corpo bate no outro. Em geral, quando a gente tem uma colisão, você perde parte da energia cinética. Imagina, por exemplo, uma bola de bilhar batendo na outra. A hora que as bolas batem, a gente ouve o som da batida, não ouve? Isso significa que tem energia mecânica sendo perdida na forma de energia sonora. Ou, por exemplo, quando um carro bate no outro, você tem energia ali sendo desperdiçada, energia mecânica sendo transformada em outros tipos de energia, em calor, em som, né? Uma parte da energia é perdida quando amassa o carro. Então, nós não podemos usar leis de conservação de energia para estudar colisões, mas nós podemos usar a lei de conservação do momento, porque mesmo que a energia não conserve, o momento sempre conserva nas colisões. Então vamos ver os tipos de colisão que a gente tem. O primeiro tipo que a gente tem aqui é a colisão perfeitamente inelástica. Alguns livros chamam apenas de inelástica. Nesse tipo de colisão, quando um corpo bate no outro, eles grudam. Tipo, um entra dentro do outro ou eles começam a andar juntinhos. Tá? Nesse caso, a perda de energia cinética é máxima.
Outro tipo de colisão que a gente tem é a inelástica, ou como alguns livros chamam, parcialmente elástica. Nesse tipo de colisão, você perde um pouco da energia cinética, tá? E os corpos não andam juntos depois que bateu. Tá? Os corpos vão andar um separado do outro, cada um com a sua velocidade. Na colisão elástica, você não perde nenhuma energia cinética. Tá? Alguns livros também chamam de perfeitamente elástica. Então, toda a energia mecânica, toda a energia cinética vai se conservar nessa colisão. E por que tem esse nome elástico? Porque quando os corpos batem, imagina duas bolas de borracha batendo. Elas se amassam, elas sofrem uma deformação. Então você passa a ter uma energia armazenada ali na forma de energia potencial elástica. E daí quando eles voltam para a forma original, você volta a ter energia cinética. E aí o quão elástico esse corpo é ou não, ou seja, dependendo da capacidade desse corpo de voltar à sua forma original, você vai ter diferentes taxas de conservação da energia cinética. Bom, vocês devem ter reparado que nessa tabela, a última coluna diz valor de E. Esse E, na verdade, é um epsilon, que é uma letra grega. E ele é o que a gente chama de coeficiente de restituição de uma colisão. Basicamente, ele é uma taxa do quanto de energia cinética está sendo conservada naquela colisão. Vamos ver direitinho como que calcula ele. Então imagina o seguinte, eu tenho uma situação com duas bolinhas, A e B, e as velocidades iniciais delas são VA, aqui em vermelho, e VB aqui em verde. Daí elas se batem, ocorre uma colisão, e depois da colisão, eles saem com velocidades diferentes do que eles tinham anteriormente, que eu vou chamar de VA', a velocidade final do corpo A, e de VB', a velocidade final do corpo B. Daí como que eu calculo o coeficiente de restituição? Ele vai ser a velocidade final do B menos a velocidade final do A, dividido pela velocidade inicial do A menos a velocidade inicial do B. Ou vocês podem pensar que é a velocidade relativa de afastamento depois da colisão, dividido pela velocidade relativa de aproximação antes da colisão. Tá? Eu prefiro decorar essa formulinha assim desse jeito. E tomem muito cuidado com os sinais. Lembra daquilo que eu falei. Antes de começar o problema, você tem que definir um lado positivo, outro lado negativo. Tanto faz qualquer qual, mas tem que definir e tem que obedecer esses sinais, senão isso daqui vai dar errado. Tá? Daí agora eu quero que vocês percebam uma coisa. Por que esse coeficiente de restituição da colisão perfeitamente inelástica é zero? Olha aqui a fórmula do coeficiente de restituição. Aqui no numerador ele tem velocidade final de B menos velocidade final de A. Mas na colisão perfeitamente inelástica, os corpos grudam no final. Eles saem andando juntinhos. Então a velocidade final do corpo B vai ser a mesma que a velocidade final do corpo A. Então não vai ter diferença aqui entre as duas. Essa diferença aqui vai dar zero e o meu E vai dar zero. Agora, numa colisão elástica, ou também chamada de perfeitamente elástica, a energia cinética se conserva. Então a velocidade relativa de aproximação entre os corpos tem que ser igual à velocidade relativa de afastamento entre os corpos. Ou seja, o numerador e o denominador aqui dessa equação vão ser iguais, então o meu E vai dar 1. Então sempre que eu tiver E igual a 1, colisão elástica, não perde energia cinética. Sempre que o meu E for algum valor entre 0 e 1, é uma colisão inelástica. Vai perder um pouquinho da energia.
Se o meu E for 0, ele vai perder o máximo de energia cinética. Os corpos vão grudar um no outro e daí eu vou ter uma colisão perfeitamente inelástica. Então vamos ver um exemplo de problema com colisão. Um automóvel de massa 1.000 kg se choca com a traseira de um caminhão de massa 5.000 kg, que inicialmente se deslocava para frente com velocidade de 5 metros por segundo. Sabendo que após a colisão, o automóvel e o caminhão se movem em conjunto com velocidade de 8 metros por segundo, calcule a velocidade inicial do carro em km por hora. Então, esse problema, claramente, eu tenho uma colisão perfeitamente inelástica. Porque ele falou para mim que o automóvel e o caminhão se movem em conjunto após a colisão. Ou seja, eles grudaram um no outro. Então a perda de energia cinética aqui vai ser máxima. E nesse problema eu só tenho uma incógnita. Então eu nem vou precisar do coeficiente de restituição. Basta a fórmula da conservação do momento para resolver esse problema. Então eu vou fazer quantidade de movimento inicial igual quantidade de movimento final. A inicial vai ser a quantidade de movimento do automóvel mais a quantidade de movimento do caminhão. Os dois separados, cada um com sua velocidade. Depois da colisão, eles vão grudar, vai virar um negócio só, vai virar uma maçaroca. Então, aqui na quantidade de movimento final, a minha massa vai ser a massa dos dois juntos, ó, porque um grudou no outro. E aí eles vão estar se deslocando com a mesma velocidade, que é a velocidade final que ele falou ali no problema. Substituo os valores, 1.000 kg da massa do carro, 5.000 da massa do caminhão. Velocidade do caminhão é 5. Do outro lado, a massa da maçaroca, né, carro grudado no caminhão, vai ser 6.000. E a velocidade desse treco vai ser 8. Repara que aqui eu estou colocando todas as velocidades positivas. Por quê? Porque elas estão todas na mesma direção. Então imagina que o caminhão está indo aqui, vem o carro e bate por trás. Com uma batida dessa, eles vão continuar andando na mesma direção que eles estavam já. Então não vou precisar me preocupar com velocidade negativa nesse problema. Ok? Continuando aqui com as contas. Esse 5.000 vezes 5 vai dar 25.000. Passo para o outro lado. Esse aqui deu 48.000. Vai ficar 48.000 menos 25.000. Dá 23.000. Passo o 1.000 dividindo. Eu vou obter que a velocidade inicial do veículo era de 23 metros por segundo. Mas não se esqueça que o problema pediu em km por hora. Então eu vou ter que vir aqui no canto e converter. Faço 23 vezes 3,6. Vai me dar uma velocidade de 82,8 km por hora. No último exercício de hoje, nós vamos ver uma colisão elástica. Uma esfera de massa 2 kg e velocidade inicial VA igual a 20 metros por segundo colide elasticamente. Olha lá, elasticamente significa que conservou a energia cinética. O coeficiente de restituição vai ser 1. Com uma esfera B de massa 1 kg inicialmente em repouso. Calcule as velocidades de cada esfera após a colisão. Então, nesse caso aqui, eu vou ter duas incógnitas no final, né, que são as velocidades finais da A e da B. Então, vou precisar de duas equações. Uma vai ser a conservação da quantidade de movimento. E depois eu vou ter que fazer uma equação do coeficiente de restituição. Então, pela conservação da quantidade de movimento, eu vou ter que inicial igual que final. Então, o inicial vai ser MAVA, que é o da bola A, mais MBVB, que é da bola B. Só que a bola B está em repouso no começo desse problema. Então, a velocidade inicial da B é 0. Isso aqui vai dar 0. Aí, do outro lado, quantidade de movimento final da A mais quantidade de movimento final da B. Pegando aqui a inicial da A massa dela é 2, a velocidade dela é 20. Vai dar 40. E aí do outro lado,
eu vou ter 2, que é a massa da bola, vezes a velocidade final da A, mais 1, que é a massa da bola B, vezes a velocidade final da bola B. Então, eu vou ficar com essa equação aqui, ó. 40 igual 2VA' mais 1 VB'. Agora eu vou precisar de outra equação. Vou usar a equação do coeficiente de restituição. Nesse caso, ele falou que a colisão é elástica. Então, o E tem que ser igual a 1. Então, 1 igual VB' menos VA' sobre VA menos VB. Então, lembrando de novo aqui, ó, que esse VB, a velocidade inicial do B, vai ser 0 no começo. Está aqui, 0. Então, eu passo esse denominador multiplicando para lá. Vai ficar 20 igual VB' menos VA'. Então, eu vou ter essa equação aqui. Agora, eu monto um sistema. Eu tenho duas equações, duas incógnitas. Posso montar um sistema, vai ficar assim. Eu vou resolver pelo método da adição. Aqui eu vou ter que multiplicar a equação de baixo por 2. Porque aí multiplicando ela por 2, ó, vai ficar 2VA' aqui em cima, menos 2VA' aqui embaixo, vai cancelar esse V a linha. Ó. Se eu multiplicar isso aqui vezes 2, eu acabo cancelando esses aqui. Então, como é que vai ficar? 1VB mais 2VB, que eu multipliquei por esse 2 aqui, vai dar 3VB. Aí aqui 40 mais 40, porque eu multipliquei esse 20 por esse 2 aqui, vai dar 80. Passo 3 dividindo, 26,67 metros por segundo. Vai ser o valor final, o valor da velocidade final da bola B. E o valor da bola A? Substituo esse valor em alguma das equações. Ó. Vou pegar esse valor aqui do VB, substituir nessa equação aqui. Ó. Então vai ficar 26,67 menos VA' igual a 20. Resolvendo aqui a equação, eu vou descobrir que o VA' é 6,67. Repara que os dois deram positivos, né? Tanto o VB' como o VA', significa que as duas bolas vão estar indo para a direita, né? Para a mesma direção que o VA já estava indo no começo. Para terminar a aula de hoje, vamos ver alguns casos especiais de colisões elásticas. Só vale para elástica, hein, o que eu vou falar agora. É importante vocês decorarem isso, porque tem algumas questões teóricas que, se vocês souberem o que eu vou falar agora, vocês não precisam fazer conta nenhuma. Então, o primeiro caso é quando você tem uma colisão elástica entre dois corpos de massas iguais. As massas têm que ser iguais, hein? Então, nesse caso, os corpos trocam de velocidade. Por exemplo, vamos supor que esse corpo aqui está parado, velocidade 0, e esse corpo aqui de massa igual vem com uma velocidade de 10 metros por segundo. Bateu. Esse aqui vai sair com 10 metros por segundo para lá, que era a velocidade que esse aqui tinha. Esse aqui vai ficar parado, vai ficar com velocidade 0, que era o que esse aqui tinha no começo. Ok? Outro exemplo, imagina que esse verde aqui está indo aqui com uma velocidade de 5 metros por segundo, para esse lado aqui. O amarelo está vindo para esse lado com uma velocidade de 3 metros por segundo. No que os dois batem, o amarelo vai sair com 5 para lá, que é o que o verde estava fazendo antes. E o verde vai sair com 3 para lá, que é o que o amarelo estava fazendo antes. Então, nesse caso, os corpos trocam de velocidade. Quando eles têm a mesma massa, a colisão é elástica. Outro caso especial é quando você tem, por exemplo, uma parede, ou um chão. Nesse caso, o corpo B, eu tenho aqui meu corpo A, meu corpo B. O corpo B é fixo. Então, a velocidade inicial e final dele vai ser 0. Então, se vocês olharem na fórmula do coeficiente de restituição, VB' vai ser 0, VB vai ser 0. Então, vai ficar E igual menos VA' sobre VA.
Só que a colisão é elástica. Ele falou que a colisão é elástica. Então, o E tem que ser 1. Ou seja, o módulo do VA' tem que ser igual ao módulo do VA para isso daí dar 1. Mas aí o sentido vai ser diferente. Então, ela vai manter o mesmo módulo de velocidade, mas vai inverter o sentido. Ó, se eu venho aqui com 10 metros por segundo, bato, eu volto com 10 metros por segundo, só que para lá, no sentido oposto. O último caso especial que eu tenho aí é quando eu tenho uma colisão de um corpo com outro corpo de massa muito maior. Por exemplo, se eu tapo isso daqui em cima de um trator. O trator nem vai sentir, né? A velocidade do trator não vai mudar em nada. Se ele estiver parado, vai ser como se eu estivesse jogando isso aqui numa parede. Tá? Então isso aqui não muda em nada a velocidade do trator. O VB, que é a velocidade inicial dele, e o VB', que é a velocidade final dele, vão ser iguais. Beleza? Então vamos encerrar aqui por hoje. Então, alunos, mais uma vez eu peço para vocês darem uma olhada lá no resumo. Dessa vez eu tentei fazer a parte teórica mais curtinha, mas tem bastante exercício resolvido, que é bom vocês darem uma olhada antes de começarem a fazer os exercícios da lista. Ok? Então, até semana que vem, bons estudos!